tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa penúltima aula. Vou trabalhar com vocês aqui hoje um pouquinho a respeito de herança, né, na orientação objeto aqui junto com Java. Mas antes vamos pensar aqui uma questão. Quando a gente fala em herança, a gente pode fazer uma analogia lá com a biologia. Por exemplo, você tem um pai, você herdou dele algumas características, e essas características também, mesmo tendo a origem do seu pai, você tem as suas próprias características. Então isso a gente consegue transpor para o Java, para a orientação objeto, da mesma maneira. E o que isso ajuda a gente? Então eu posso ter uma classe, um objeto que ele vai ter muitas características, mas daquele objeto eu posso criar outros objetos que têm características que são específicas dele. Então a gente pode utilizar o conceito de herança para fazer uma programação orientada a objeto trazendo essas características. Eu vou fazer com vocês aqui desta forma, e vocês vão entender um pouquinho melhor o conceito de herança e como trabalhar isso, tá certo? Então, abrindo aqui, eu já deixei alguns prontos, tá? Aí vocês podem fazer o seguinte, na parte do vídeo onde apareceu o código, vocês deem um pause e reproduzam o código aí com vocês, tá certo? Então, daí eu vou entrar lá nas nossas classes, no nosso pacote aulas. Então, a nossa classe inicial que a gente trabalhou foi a classe pessoa. Eu fiz algumas modificações nela aqui, tá? Então, aqui, olha, a classe pessoa, tá? Continua praticamente a mesma coisa que a gente fez lá na aula passada. Se eu não me engano, eu acho que não tinha o CPF, tá? Só basta acrescentar o CPF. E dentro dessa mesma classe, eu passei agora a ter um construtor. Esse construtor, o que ocorre aqui? Quando eu crio um construtor e coloco parâmetros para esse construtor, quando eu vou lá e utilizo aquela palavra reservado new, que é para a criação do objeto, é o construtor que ela vai chamar. Então aqui, o que vai ter? Quando eu criar o objeto pessoa lá, eu vou ter lá um objeto pessoa que, vamos imaginar assim, ele tem algumas gavetinhas, e dentro dessas gavetas vou ter uma gaveta para colocar o nome, o CPF, o estado civil e a idade, tá certo? Então isso daqui é a classe, vamos colocar assim, a nossa classe de maior nível. Então, a partir dessa classe que nós vamos criar a herança para as outras classes que a gente tiver necessidade, tá certo? Então, quando a gente pensa em uma pessoa ela pode ser um aluno, ela pode ser um professor, ela pode ser um médico, ela pode ser um advogado. Então, várias características que uma pessoa tem que vão ser herdadas de um grupo maior de pessoas, tá certo? Então, toda pessoa, ela vai ter um nome, ela pode ter um estado civil, ela pode ter um CPF, ela pode ter uma idade. Aí vamos pensar lá no advogado que eu falei. O advogado, ele tem o número da OAB, não só o número do CPF. Então, lá a Ordem dos Advogados do Brasil atribui um número a ele. Então, isso seria uma característica específica do advogado, mas ele passa a ter essas mesmas características aqui também. Então, essa aqui é a nossa classe de nível maior. Então, a partir dessa que nós vamos fazer a herança. Aí eu fui e criei aqui uma classe agora aluno. Vejam que a classe aluno, nós temos aqui da seguinte forma. Alguma pequena modificação aqui. Eu fui lá, o processo de criação de classe, mesma coisa, tá? Botão direito aqui, novo. E depois você vai em classe. Aí criei essa classe e coloquei essas informações aqui. O que essas informações vão mostrar? Lembra que eu tinha lá alguns dados que são específicos da pessoa do nível maior? Então, eles estão sendo repetidos aqui no meu construtor para essa classe. Aí, o que acontece aqui? Então, tem minha classe aluno. Para que ela seja uma classe que está herdando características lá da classe pessoa, eu utilizo essa palavra reservada aqui, extend. Então, a classe aluno está estendendo da classe pessoa, ou seja, ela está pegando a classe aluno, está pegando as características da classe pessoa. E aqui eu tenho essa palavra super, que é uma palavra reservada também, que ela está pegando as características da minha classe pessoa. Então, quando coloquei a palavra super lá, ela está pegando essas informações aqui, certo? Então,
Aí o que eu fiz? Então eu peguei os dados que eu precisava da classe pessoa, né, as características, na verdade, que eu peguei os atributos que eu preciso da classe pessoa e passei para a minha classe aluno. Só que a minha classe aluno, além desses dados aqui, de nome, estado civil, CPF, idade, ela tem o quê? Vamos pensar uma coisa assim mais simplificada. Ela tem uma matrícula, todo aluno tem uma matrícula. Então aí a característica eu trabalhei ela à parte. Então se eu quisesse colocar assim, por exemplo, em que série, em que período que esse aluno está, eu viria aqui e criaria, por exemplo, posso vir aqui e colocar public, para deixar isso visível para todas as outras classes, né? String, período. Aí venho e coloco qual que é o período. Posso colocar aqui sexto. Bom, este aluno estaria no sexto período. Então isso seria uma característica do aluno e não da pessoa. Então uma pessoa ela não tem sempre a característica de período, mas a partir do momento que ela se torna aluna, ela passa a ter este atributo. Então neste caso aqui, vou manter só a matrícula, que já é o suficiente para que possamos entender, correto? Então foi feito isso. Então a classe aluno herdou da classe pessoa as características e esta classe aqui que está sendo, de certa forma, originada pela classe, está tendo origem pela classe pessoa, ela tem uma característica a mais, que é a matrícula. O mesmo caso ocorre com a classe professor. O que ocorre aqui? O professor, nós temos as mesmas características de pessoa. Nome, CPF, estado civil, idade, e aí ele tem as suas características próprias. O objeto professor, ele tem as características como, por exemplo, salário, disciplina, poderia ter outras características que, por exemplo, código de funcionário, poderia ter a característica quantos anos trabalhando na empresa. Então são características que são exclusivas do professor. O mesmo caso ocorreu aqui, que vem do extend, tá? Então ele está estendendo de pessoa. Então, ou seja, a minha forma de bolo pessoa, agora ela está fazendo vários tipos de bolo, realmente. Aí está fazendo um bolo chamado professor, um bolo chamado aluno, e assim por diante. Eu poderia colocar nessa mesma aqui uma classe funcionário, e aí dentro do funcionário poderia ter características, a função dele, médico, advogado, mecânico e assim por diante. Então se eu colocasse uma classe funcionário numa grande empresa lá, eu poderia ter várias características que eu poderia atribuir para esse funcionário, além das características básicas de pessoa. Neste caso aqui, há características que foram atribuídas aqui, duas só. Eu coloquei o salário do professor, tá? Então eu criei aqui, o double cria um tipo de variável no qual você pode trabalhar com um número com casas decimais. Então o salário dele 1.530, e depois também trabalhei aqui qual disciplina ele leciona numa escola, certo? Coloquei matemática. Feito isso, eu já tenho uma forma de bolo que veio lá do pessoa, e agora estou criando um professor com as características do professor. Aí dentro lá do nosso aulas, que é o quê? O nosso, a nossa classe principal. É a partir daqui que eu vou chamar o meu programa, a partir daqui que ele inicia. Mantive praticamente as mesmas coisas lá do anterior. No entanto, com algumas diferenças aqui, com algumas características aqui. Por exemplo, aqui eu mantive e nós entramos aqui agora com a criação de objetos diferentes. Eu não tenho agora uma classe que é professor, então eu criei o objeto da mesma forma, porém como eu tenho lá um construtor professor, olha aqui, eu tenho os dados aqui do construtor, eu vou passar os dados diretamente para essas variáveis que estão dentro do construtor. Aqui, pessoa. Cadê? Aulas, perdão. Bom, eu
tenho aqui, então, olha, a hora que eu criar um objeto, no momento da criação, ao invés de eu utilizar aquilo que eu fiz na aula passada com vocês para fazer a leitura, para que o código ficasse mais limpo, que eu utilizei lá para vocês a classe scanner, para que vocês capturassem o dado, né, utilizando lá o nextInt, o next e assim por diante, aqui eu já vou jogar o que é o básico daquela classe. Então, por exemplo, o José Francisco, de CPF tal, casado e 25. Ele é um professor. Então, a hora que eu criar esse objeto, ele vai chamar essa classe professor, que por consequência vai chamar essa classe pessoa. A classe professor, ela tem aqui os dados dela, as características que estão neste construtor aqui. E esse super aqui, ele está chamando a minha classe pessoa. Então, ele chama as características aqui da minha classe pessoa. Aí, a hora que eu criar esse objeto pessoa, professor, o que vai ocorrer? Ele chama e já joga aqueles valores lá naquele construtor. Colocou no construtor é mais ou menos como se eu colocasse nas variáveis. Aliás, eu estou colocando nas variáveis estes valores aqui, ó. Uma casa, ó, vírgula, 2, 3, 4 casas. Vejamos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, olha, tudo separado pelas vírgulas. Aí, então, jogou esse dado lá, a hora que eu criei esse objeto. Agora eu venho aqui só para fazer a impressão. Coloquei aqui, ó, system.out.println para que eu faça a impressão. Então, aqui eu coloquei, veja como os atributos foram preenchidos para o professor. Aí, o que ocorre? Eu não tenho meu objeto professor que tem um atributo chamado nome. Então, eu vou mostrar aquele nome, mostrar aquele CPF, o estado civil e a idade. Aí, o que vai ocorrer? O salário não era uma característica específica do professor. Aí eu venho e ele passa a ter essa característica no objeto. No entanto, não é uma característica que venha diretamente de pessoa. Ela vem acrescentada pelo professor, pela classe professor. A mesma coisa está ocorrendo aqui. Depois que eu criei esse objeto, agora eu estou criando um novo objeto aluno. O aluno com as suas características. No entanto, utilizando também como uma referência lá a classe pessoa, que é a nossa classe inicial, que é a nossa classe de maior nível lá. Coloquei aqui as mesmas questões, então, olha, criei um objeto chamado alu, passei para ele os valores lá para o construtor aluno, que é esse daqui. Passei esses dados automaticamente são padrão da minha classe pessoa. E aí o que ocorre aqui? Mesmo processo. Aí eu coloco o aluno para que seja impresso o nome dele, né? Aqui eu estou fazendo uma concatenação de strings. Então, estou pegando a string nome e estou somando. Na verdade, não é somar, é concatenar, é juntar as duas juntas. É juntar as duas. Faço a mesma coisa que com o CPF, com o estado civil, com a idade. E a característica que agora é só inerente ao aluno, que é a matrícula dele lá de aluno. Certo? Feito isso, o que eu estou... Em resumo, o que está acontecendo? Características de pessoa também são características de aluno, que também são características de professor. No entanto, o aluno tem características que são só dele e o professor tem características que são só dele. Então, aproveito uma classe que tem muitas características e posso desenvolver outras classes com base nela, acrescentando as características que eu julgar necessário. Nessas características que eu estou falando, são os atributos. Então, esses atributos são características que diferenciam pessoa por pessoa. Então, como eu falei, o médico vai ter alguma característica, o professor outra, o aluno outra, e assim por diante. Porém, a origem deles é tudo dentro de pessoa. Feito isso, criei os dois objetos, coloquei eles aqui para serem impressos. Tá? Então, vamos ver como é que vai funcionar. Coloco aqui para executar, né, como foram feitos nos outros. Olha, está mostrando aqui na tela, eu deixei para mostrar aqui direto na tela maior, sem estar visualizando os códigos, para vocês verem um pouco melhor, certo? Vou aumentar até um pouquinho a letra aqui. Veja como os atributos foram preenchidos para o professor, certo? Vem aqui o nome, que era lá o Francisco, quer ver? Olha aqui, o Francisco. Então, quando eu criei o professor, eu passei falando que o José Francisco é o professor. Depois, coloquei o CPF dele, coloquei o estado civil, a idade e o salário que ele está ganhando. Depois, vem aqui, na mesma forma
no mesmo formato lá da pessoa, eu criei o aluno, só que agora ele tem a característica de matrícula. Isso é a herança dentro da orientação objeto aqui, baseada no Java. Então eu aproveitei, imagine, por exemplo, você tem lá uma especificação gigantesca de vários tipos de funcionários dentro da empresa. Tem lá uma empresa com 2.000 funcionários e você tem lá 300 funções dentro dessa empresa. Você vai criar uma classe pessoa, tá? E depois você vai tratar o que é de diferente daquela classe pessoa para criar os outros objetos. Então isso facilita a manutenção. Então vamos supor que você criou lá uma classe pessoa e criou todos os objetos que foram necessários para determinar todas as funções dessas pessoas dentro da empresa. Mas daí passa 2, 3 anos lá, vai e surgem novas funções. Ao invés de você refazer todo o programa, o que você vai faz? Você vai cria uma nova classe para a função, estendendo da classe pessoa. Então você aproveita muito o código e trabalha bem separado, ou seja, você separa as partes do programa bem visíveis, de maneira bem clara, que você consegue entender como o programa funciona. Né? Quando eu venho aqui no programa, olha, eu olho aqui aluno e vejo aqui que ele está estendendo da classe pessoa, eu vou ver que todas as características que ele vai herdar estão dentro da classe pessoa. Então isso facilita muito a manutenção de um sistema, facilita muito a questão de melhorar um sistema, acrescentar funcionalidades para ele. Então, orientação a objeto é essa questão que acaba sendo interessante da orientação a objeto, é tornar o código mais fácil de se fazer manutenção. É uma coisa muito, muito interessante mesmo dentro da orientação a objeto. Bom, essa aula era para trabalhar falando sobre a herança, sobre o construtor, como ocorre, né, a chamada do construtor, que eu já falei para vocês um pouquinho antes, e basicamente é isso para a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão sobre essas questões, e aí depois vocês têm uma avaliação final a respeito das aulas anteriores junto com essa, tá certo? Então, bons estudos e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Abraço a todos.